Olá, bom dia, 6 horas em ponto, quinta-feira, geladinha, começando agora. Seja muito bem-vindo ao programa A Notícia de Frente. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Está aqui a cadeira vazia, mas daqui a pouco ele fala conosco da casa dele. E bom dia a você que nos assiste todos os dias aqui na Vila Real. Olha, Kleber, se você está com saudade do professor Haroldo, então eu vou dar um bom dia para ele agora. Aparece aí para a gente, professor. Cadê o senhor? Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia ao jornalista Kleber Lima, bom dia a todos que nos assistem agora no programa Notícia de Frente. O friozinho apertou mais ainda, né? E tudo indica que vai diminuir mais ainda a temperatura. Vamos embora, vamos em frente. Tô vendo aí, eu queria até perguntar aqui, o que é isso aqui? Não é um casaco, é uma cobertinha? Lá na tá casa tão dele gelado tá aí. Pior do que aqui, né, o frio. Isso aqui é um sobretudo. Uau. Tá chique, tá quentinho aí. Tá quentinho, tá bem quentinho. Pensou, rapaz? Tá tudo bem, professor? Tá todo mundo perguntando aqui, a sua família está se recuperando? O senhor está com Covid ou não? Conta aí pra gente, pra começarmos melhor esse dia, bem informados em relação aí a esse quadro de saúde. A notícia é boa porque eu tenho a minha esposa e o meu filho já não tem sintoma algum mais, né? Vão cumprir esse isolamento por mais, pelo menos 7 dias, estão medicados, estão tomando os medicamentos que foram recomendados pelo médico, e ontem saiu o meu teste de imunológico, do sistema imunológico, que está muito bom. Segundo o Dr. Ferrari, ele disse que, por conta do remédio, do exame, eu provavelmente não estou com Covid, né? Mas ele pediu para aguardar o resultado do exame de Covid. Mas o meu teste imunológico está bem alto, sinal de que a vacina está funcionando. Boa notícia, então, viu? Fiquei muito feliz agora. Ótimo. E também a Sabrina, que vai muito bem, como o senhor disse, pode ser um efeito aí da vacina, porque ela já estava com a primeira dose, né? Que bom, gente. Olha só, por isso que você deve sempre, viu, recorrer à vacina aí para se proteger contra esse vírus. Bom, agora chegou o momento da gente dar aquela olhadinha no trânsito. Vamos ver como está a movimentação nas principais avenidas daqui de Cuiabá. Nesta quinta-feira geladinha, Kleber, aposto que vai estar ainda escurinho ali por conta desse frio. 13 graus, Kleber Lima, 13 ou 11, hein? Estava oscilando aí a temperatura. Ontem estava frio já, mas um pouquinho menos, né? Agora essa quinta-feira já amanheceu mais geladinha, tá ventando mais. E ainda, sabia que existe uma dúvida se amanhã, na sexta-feira, de fato, a temperatura vai aumentar ou vai diminuir? Você acredita nisso? Existe essa dificuldade em realmente saber? Né? Pois é. Previsão é 11, que seria o menor frio dessa semana, 11 graus amanhã. Agora sim, nós temos as imagens do trânsito lá da Miguel Sutil, do Centro de Eventos do Pantanal, mas olha lá, o céu está bem claro, viu, Kleber? Tá geladinha essa baixada aí para quem passa de moto, sente aí um frio bem maior, hein? Normalmente já é mais fresquinho aí, né? Por causa da vegetação, né? Exatamente, a vegetação ajuda muito, né? Nessa sensação térmica amena, e no frio fica ainda mais. Bela imagem aí dessa quinta-feira gelada do trânsito de Cuiabá. Nós temos aí um outro trecho da Avenida do CPA, bem pertinho do cruzamento da Mato Grosso. Tem ninguém, né? Olha aí, é um trecho muito movimentado, mas são 6 horas e 4 minutos e o cuiabano deve estar nesse momento ainda debaixo da coberta. Você que é um bom cuiabano, Kleber Lima, dava aquela atrasadinha no frio para levantar da cama, porque hoje não mais, né? Não tem mais jeito. Todo dia às 4h30 eu estou de pé. Até quando eu não quero, até final de semana, quando não preciso. Fernando Correia, aí tá bem tranquilo. Olha, nós mostramos aqui esse mesmo trecho na semana passada, nesse horário, já tinha um outro corpo aí o trânsito. E hoje, gente, olha só, aqui não tem nada aí, praticamente vazio nos dois sentidos, hein? De fato é o friozinho aí atrasando um pouquinho o levantar da cama, o despertar, né? Porque é gostoso, é aconchegante você ficar na cama, debaixo da coberta com essa temperatura.
Viaduto Juca do Guaraná, que liga ali, né, Cuiabá, ao importante trecho, um traçado ali de toda a região sul da capital, mas sem movimento também. E é tão bom ver essa imagem, né, quando o condutor passa com tranquilidade, porque antes aí esse trecho, Kleber, era aquele cancan, viu? Para sair daí no mínimo uns 20 minutos, porque é uma região que urbanizou bastante, né? A habitação ali cresceu. Crescimento muito dinâmico ali, né? Porque essa é uma avenida nova, relativamente nova. Nova, novíssima. Ela foi construída pelo ex-prefeito Wilson Santos. Então, aí, em menos de 15 anos, ela já precisou dessas intervenções aí de viadutos. Ainda precisa de mais, viu? Porque ela continua... A região se desenvolveu muito ao redor dela, né? No entorno dela. Com certeza, precisa de mais sim. Tem que parar, não tem que parar, né? As obras de mobilidade urbana, elas têm que ser permanentes. Nós temos aí um outro trecho. Verônica, Raquel, me ajuda aqui. Bom, era Fernando Correia, continuamos na Fernando Correia aí, mas num trecho mais superior, né? Ali já é lá no Tijucal, né? Ainda continuamos aí na Avenida Fernando Correia. Essa imagem aí, bem fácil de identificar, né? Porque essa poluição visual, perto dessa passarela também, não deixa enganar, né? Exatamente que ninguém o ponto usa, que é. Quase, mas enfim. Pois é, né? Tá lá, né, Kleber? Se precisar, usa, mas não tem realmente um volume assim, porque é falta ainda de educação do pedestre, né? Ele se preocupar ainda mais com a segurança dele. Mas assim, é claro que tem o uso, mas poderia ser mais frequente ainda. A gente sempre percebe pessoas atravessando, correndo ali. Ali, às vezes, a prefeitura precisa colocar telas no canteiro para impedir as pessoas de atravessarem e forçá-las a usar o equipamento para a segurança delas. Né? Tem tela agora, viu? Tem tela agora de fora a fora. Né? Colocou justamente por isso, viu? Para poder educar o pedestre. Melhorou bastante. Bom, aí a entrada de Cuiabá, um girozinho pelas 42 câmeras da CEMOB, mostrando aí para você qual o melhor trecho para você sair de casa com muita tranquilidade. Essa perspectiva aí sempre é muito bonita, né? Porque é natureza, é parque, né? Mais parques, a gente aqui fez uma entrevista importante, quem sabe Cuiabá será presenteada com mais parques, né, Kleber Lima? Está precisando e muito, viu? Décadas de atraso aí em relação a esses espaços públicos tão importantes. Olha que imagem. Linda, olha esse céu. Isso, hein? Sabe que você me lembrou agora, essa cor toda aí? Verônica Raquel. Verônica, parabéns para nossa amantíssima Verônica Raquel, nossa chefa. Eu lembrei dela porque ela está bem colorida hoje, igual esse céu aí que a gente está vendo. O chicote que está na mão dela por arranjos de flores. Será que aniversário deixa a pessoa mais assim... A gente toma mais o chicote doce. E aproveita e some com ele. Tá bom, gente. Já viu aí, né, que todas as principais vias de Cuiabá tá muito tranquila, pode pegar aí, olha, Você falava dos parques para uma capital que já foi considerada cidade verde, né? Está precisando de mais investimentos em arborização, sobretudo depois das obras da Copa, que devastou o pouco que havia de árvores e vegetação nos canteiros centrais da Avenida do CPF Fernando Correia. Kleber, eu confesso que no início, quando eu cheguei aqui a Cuiabá, eu não conseguia compreender a falta de parques, porque em outros estados, os parques, eles estão presentes em todos os bairros. Então, mostra pra gente a necessidade mesmo daquela audiência, inclusive, né, do plano diretor, para poder repensar Cuiabá, pensar muito melhor essa cidade. É muito triste quando você vai em um bairro populoso, por exemplo, e não tem um espaço ali público para você fazer uma caminhada, para você no final de tarde usufruir com a sua família. Pensa, né? Nós precisamos ter uma Cuiabá que seja melhor para os seus moradores, que traga melhor qualidade de vida. Por simples que possa parecer, mas um parque pertinho aí da sua casa, aí no seu bairro, muda todo o comportamento da população, Kleber Lima. As pessoas ficam mais próximas e traz também o desenvolvimento para aqueles vendedores ambulantes com a venda de alimentação, muda aquele perfil ali à margem da marginalidade, com terrenos baldios, né, onde se escondem aí usuários de drogas. Então, quando um parque chega num bairro, em uma região aí populosa, muda totalmente a realidade daquele espaço. Inclusive, incentiva até a prática de modalidades esportivas. Sem dúvida. Tem que levar em conta que Cuiabá é uma cidade
tricentenária, muito antiga, então não houve planejamento urbano da cidade por mais de 200 anos, né, Luciana? E aí, esse conceito de planejamento urbano, ele é novo, relativamente novo no mundo, no Brasil, mas especialmente em Cuiabá. Graças a Deus, a gente vai se adequando, a cidade vai crescendo e vai oportunizando a criação de mais espaços de convivência, de áreas verdes, etc. Tá certo, Kleber Lima, vamos que vamos, porque agora tem um quiprocó daqueles, viu? Bom, um assunto que começou polêmico desde o início, talvez não poderia ter outro desfecho, embora ainda não tenhamos um ponto final, mas olha só, ontem houve um desentendimento entre o governador do estado, Mauro Mendes, com o desembargador Orlando Perry. E tudo por quê, Kleber Lima? Qual foi o assunto, o tema da conversa entre os dois? Taxação de aposentados. A previdência, a alíquota previdenciária, porque o Conselho, né, encaminhou para o Executivo a proposta. E aí o governador parece que não gostou nada disso e a gente vai chamar então o repórter João Fernandes ao vivo para trazer todos os detalhes dessa reunião do Conselho da Previdência. João, o que foi que aconteceu? Conta pra gente. Tá frio aí, né, João? Oi, Luciana, bom dia para você, Kleber, professor que está em casa, bom dia para quem está assistindo a gente também, uma ótima quinta-feira, bom dia para minha equipe aqui também, Milton Oliveira e o Tarcísio. Pois é, tá frio, viu? Gente, olha só, deu um probleminha aí no áudio do nosso repórter João Fernandes, daqui a pouquinho a gente tenta restabelecer o sinal e a gente vai falar um pouquinho desse assunto, daqui a pouco o João pode trazer outros detalhes para a gente, tá? Mas só para que possamos, né, entender, Kleber, enquanto a gente tenta lá restabelecer o sinal com o João Fernandes, o que ele vai trazer de informações é em relação à postura do governador Mauro Mendes sobre a alíquota previdenciária, que teve um desentendimento entre o governador e o desembargador Orlando Perry. Já temos novamente aí o João para trazer para a gente todos os detalhes do que aconteceu. Oi, João, vamos ver se agora vai, hein? Agora sim, agora vai, hein, Luciana? Então vamos lá, de novo. Bom dia para você, Luciana, Kleber, Haroldo, para quem está em casa também. Uma excelente quinta-feira. Bom dia para minha equipe aqui, o Nilton Oliveira e também o Tarcísio. Antes de falar dessa discussão, deixa eu falar do frio, né? 13 graus neste momento, Luciana. Eu vou repetir as palavras do nosso querido peixinho aqui, o peixe, que o vento acaba aumentando, né? Essa sensação de frio. E tá ventando mesmo. Olha só, peixinho, fecha pra gente ali, ó, nas árvores, que tá um friozinho. Ontem, Luciana, estava um pouquinho mais escuro, agora hoje, né, até o peixe percebeu isso, está mais claro, né? Pela hora está mais claro, mas hoje os termômetros, eles não devem passar dos 23 graus, ou seja, uma quinta-feira fria aqui no nosso estado, mas de fria essa reunião não foi nada, viu? Vou falar para o peixe fechar para nós ali no Palácio da Justiça, estamos em frente aqui ao Palácio da Justiça para falar dessa discussão que acabou deixando, né, esse encontro meio quente, né? Virou uma fogueira ali, né? Botou fogo na fogueira, né? Nessa reunião que aconteceu para o Conselho, durante o Conselho da Previdência, foi ontem à tarde. Essa discussão ela incomodou, inclusive, os conselheiros que chegaram a renunciar do debate. O encontro foi de forma remota, ou seja, por chamada de vídeo. Ao abrir a reunião, olha só, o governador ele pediu para revisitar o projeto aprovado pelo Conselho e que modificou a proposta do Executivo, que previa isentar o desconto de 14% dos aposentados com doenças raras que ganham até o teto do benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o famoso INSS, ou seja, de R$ 6.400. Na última reunião, essa isenção foi ampliada para que atendesse aposentados que recebem o dobro do teto, o que determina a lei federal. Contudo, a Procuradoria-Geral do Estado se manifestou contrária e alegou que a alteração seria inconstitucional. Daí o desembargador do Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso, Orlando Perry,
por sua vez, defendeu a soberania do Conselho e disparou que a PGE não é o Supremo Tribunal Federal. O magistrado ainda disse ao governador que, diante dos aspectos jurídicos, não havia razões para rediscutir uma decisão já aprovada pelos conselheiros. Daí, na sequência, Mauro Mendes rebateu, afirmando que não vai enviar nenhum projeto inconstitucional para a Assembleia Legislativa e que possui prerrogativas para decidir sobre o tema por ser o chefe do Executivo. O democrata ainda ponderou que não encomenda pareceres ao PGE. Ao final, Mauro Mendes pediu para retirar o assunto da pauta e colocou em votação se o tema poderia ser revisitado ou não. Ambos os pedidos foram rejeitados pelos membros do Conselho, que também é formado por representantes da Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e também do Poder Judiciário. Daí a gente tem um trechinho desse vídeo, né, que teve essa discussão toda entre o desembargador e também o governador, e a gente acompanha um trechinho agora. Assista com a gente. Aí que está a questão, chega a questão. Quer dizer, a última palavra vai ser da Procuradoria do Estado? A última palavra para encaminhar. Não valer nada. Então, eu como convidado, eu sou um convidado de pedra aqui. Eu sou um mero órgão opinativo. E eu não vejo o Conselho com essa característica, com todo o respeito, governador. Não, o Conselho, conselheiro. Veja, o senhor tem toda a prerrogativa, sim, né, dentro daquilo que cabe exclusivamente ao governador, de fazer os encaminhamentos necessários. Agora, nós estamos tratando de deliberações de um conselho que o governador faz parte, é o presidente, inclusive tem o voto de desempate, o voto de Minerva. Mas o governador não é, aqui, neste conselho, maior que o conselho. O governador, como presidente do conselho, tem também que cumprir as ordens e as deliberações do conselho. Nós vamos cumprir, conselheiro, mas dentro daquilo que a lei determina de atribuições ao conselho. Eu estou participando, governador. Procuradoria não é Supremo Tribunal Federal. É um desrespeito a este conselho, né, não encaminhar as propostas aprovadas, como disse, que se derrube na Assembleia Legislativa, que se derrube com o veto de Vossa Excelência, que se derrube com o ADI proposta pelo Procurador-Geral de Justiça. Mas nós não podemos enfraquecer e desrespeitar este Conselho, dizendo que não vai cumprir as suas deliberações. Porque, do contrário, eu acho que tem que ter renúncia coletiva de todo mundo. Quero deixar adiantado que eu renuncio, viu? Já encaminho a minha renúncia. Já encaminho a minha renúncia porque está havendo supressão de instância. As deliberações que aprovadas, constitucionais ou inconstitucionais, legais ou ilegais, têm que ser cumpridas. Eu não vou me subordinar a um parecer de um procurador de Estado. Se chegar aqui no Tribunal de Justiça, no ADI, nós vamos decidir. Se for o Supremo, é o Supremo que decide. Mas não participo de um conselho onde eu serei convidado de pedra. Eu acredito que a discussão já saiu da constitucionalidade e partiu para o mínimo respeito que um conselho deve ter, né? Os conselheiros estão aqui só por... Senhores, por favor, para fazer uso da palavra. Eu peço garantia para o conselheiro Antônio. Eu quero ser respeitado como conselheiro. Então escreva para fazer uso da palavra. Isso, acho que a gente precisa amainar os ânimos aqui e... Quero ser respeitado como conselheiro. Então escreva para fazer uso da palavra. Isso, acho que a gente precisa amainar os ânimos aqui e eu compreendo a indignação do conselheiro Orlando Perry, porque ela também reflete um pouco da nossa contrariedade com a retomada desse tema. Eita, Lelê, que a discussão ficou ali bem quente, hein? Olha só, o que a gente pode compreender de todo esse cenário é o fato de que o posicionamento do governador Mauro Mendes
era o seguinte: eu estou certo, a Procuradoria está correta e todo o Conselho está errado. Isso quer dizer que o governador já deu a posição ali, ele não quer isentar os 14% da alíquota previdenciária para quem ganha até o dobro do INSS. E aí, quando ele pede, Kleber Lima, para revisitar, ou seja, olha, vocês não estudaram direito, o governo não pode fazer isso. Ou seja, o governador está dizendo que o Conselho, então, não fez o dever de casa, não analisou, porque se ele pediu para devolver, para você repensar aquilo que você fez, foi exatamente isso que aconteceu. E por isso trouxe essa indignação toda aí aos membros do Conselho? De novo, um assunto que é difícil de explicar, e aí ele torna a posição do governo desconfortável. Eu vou tentar explicar isso aqui para o nosso telespectador, que não é servidor público, que eu imagino que possa ter o mesmo tipo de dúvida que eu tinha sobre esse assunto. Porque as pessoas falam muito em teto do INSS, dobro do teto. O que é isso? O que nós estamos falando, Luciana? Até 2019, a lei federal, ela dava uma isenção de ICMS para servidor aposentado até o dobro do teto pago, de benefício pago pelo INSS. Ou seja, a pessoa quando é aposentada pelo INSS, o teto hoje, o máximo que ela pode receber é de R$ 6.400, e uns quebradinhos, né? Então, assim, por entender que como isso era pago já pelo INSS, não era justo cobrar imposto dessas pessoas. Então, elas tinham direito à isenção do imposto de renda e também da alíquota da Previdência. Até 2019 isso. Quando houve uma emenda constitucional que fez uma reforma no sistema previdenciário do Brasil, e isso caiu. Então, assim, não existe mais para o servidor federal aposentado essa isenção, nem do dobro e nem de uma vez o teto do INSS. E os estados ficaram, como eles têm autonomia, de decidir se eles iam seguir essa norma federal ou não. Pois bem, Mato Grosso, através da Assembleia Legislativa, evidentemente, fez adesão a essa emenda constitucional, chamada Emenda Constitucional 103, e aderiu em agosto do ano passado a esta mesma norma, que significa o quê? Entre outras coisas, que derrubou a isenção da Previdência Estadual, na taxa de 14%, que é o que todo mundo paga, para os servidores sem teto, não tinha teto. E aplicou isso na folha de pagamentos a partir de novembro do ano passado. Aí, a hora que aplicou, houve a chiadeira, né? Olha, mas como? Porque 14% para algumas rendas é um valor relativamente considerável, né? Imagina aí para uma pessoa que ganha R$1.000, dá 140. Né? Se ganha 2.280 e assim sucessivamente. E aposentado, né, Kleber? Vamos supor, ele ganha R$3.000. Olha, o desconto é muito considerável. Aí, só que aí tem mais umas nuances aí que precisam ser explicadas. Aí o que aconteceu? Quando o MTPrev passou a descontar esses valores de todo mundo, a Assembleia se movimentou, porque ela foi demandada pelos servidores, e começou uma discussão com o governo. Aí começa a chave para se entender essa polêmica. Construir um acordo com o governo, Luciana. A Assembleia, provavelmente ouvindo os sindicatos, e Casa Civil do Governo do Estado, fizeram um acordo, tudo bem, nós vamos voltar com benefício, nós vamos aprovar isso, desde que o Conselho referende, só que um teto. Ou seja, até R$ 6.400. Lembrando que já existe uma imunidade fiscal de um salário mínimo, né? Então, assim, a pessoa quando vai fazer o cálculo, uma pessoa que ganha hoje o teto, R$ 6.400, ela não paga. Se ela ganhasse R$ 7.400, ela também não pagaria, porque ela já teria uma imunidade de R$1.000. Então, ela passaria a contar 7.400 menos 1.000, 6.400, já estava preenchido dentro do teto, não pagaria. O problema é que na hora que isso foi para votação, no dia 2 de junho, lá no Conselho, o governador não estava. E quem dirigiu... Eu estou rindo porque isso é um detalhe importante para entender essa história. Quem presidiu a sessão daquela data, do dia 2 de junho, que aprovou a redução, a isenção até o dobro do teto, ou seja, de R$ 12.800, foi o chefe do Ministério Público, o promotor Zé Antônio. Ele é que estava presidindo a sessão do Conselho. Aprovou fora do acordo. A hora que chegou para o governador sancionar, ele falou, não, mas peraí, não foi o que nós acordamos, né? Não foi o que nós acordamos. Nessa sessão de ontem, que ele estava presidindo,
Aí ele submeteu aquela decisão anterior à PGE, a PGE demitiu um parecer e falou, olha, isso contraria a Constituição, porque a emenda constitucional 103 diz que não tem mais isenção. Só que assim, a meu juízo agora, se é o dobro, se é um teto só, a contrariedade é a mesma, né? Agora, o que é mais, antes de eu encerrar essa primeira participação desse assunto, eu queria só situar você, Luciana, o professor Haroldo e os nossos telespectadores. Nós estamos falando aqui, professor Haroldo, de 650 servidores, de um total de mais de 37 mil servidores hoje aposentados e pensionistas do MTPrev. 650 indivíduos que podem ganhar muito mais do que o teto. Uma pessoa pode ganhar hoje 30 mil reais de aposentadoria, por exemplo, ela só teria isenção sobre esse valor. Do dobro do teto, pelo que foi aprovado ontem, R$ 12.800, mais R$ 1.100, então R$ 13.900. Até esse valor ela não pagaria. Se ela ganhar 30, ela pagaria sobre os outros 15. Sobre os primeiros 15, não. O impacto disso hoje, Luciana, na folha, dá 19 milhões ao ano, se for cobrado em cima de um teto, 6.400, se for isentado, né? Melhor dizendo. E se for o dobro, 24 milhões. Então, assim, é muito pouco problema para o tamanho do barulho que se formou. E eu explico na minha segunda intervenção sobre esse assunto o motivo real dessa discórdia. Ótimo, porque eu tenho uma pergunta para fazer para você também em relação a isso, mas eu vou chamar agora o professor Haroldo. Olá, professor, vamos lá então, qual é a sua avaliação em relação a todo esse fato que ocorreu durante essa reunião do Conselho? Então, Luciana, eu acho que o Cláudio foi muito feliz nessa afirmação que ele fez, que o problema é muito pequeno, realmente, quando comparado com outros problemas do próprio estado de Mato Grosso, né? Mas com consequências gigantes, principalmente para o bolso dos aposentados. Eu não vou entrar aqui na questão da constitucionalidade ou não de todo esse processo. Eu vou entrar aqui, sobretudo, num ponto, numa área que eu acho extremamente sensível e que já vem, de certa forma, causando inúmeros prejuízos aos aposentados e pensionistas. Aí eu lhe pergunto, é óbvio que as instâncias precisam ser respeitadas, tanto o executivo por parte do governador Mendes, quanto o conselho, né? Mas aí eu me pergunto, qual a solução que foi dada após esse debate todo, esse enfrentamento entre Orlando Perry e o governador Mauro Mendes? Qual é a solução efetiva, de fato, né, após toda essa discussão? Absolutamente nada. Zero. Estaca zero. Não resolveram nada. Aí eu lhe pergunto, de que adianta nós termos um Estado rico, com contas no positivo, 4 bilhões de reais, se não consegue resolver, né, não consegue ter sensibilidade suficiente para resolver a situação de pessoas que já contribuíram muito para o Estado do Mato Grosso, aí eu estou sendo bem claro com relação aos aposentados e pensionistas. E um grupo ainda mais específico, que são aposentados portadores de doenças raras. Então, eu tenho muita dificuldade de compreensão de situações como essa, porque o bom senso me parece que não prevalece, né? O bom senso entendido com muita proporcionalidade e sabedoria, que ali, de certa forma, deveria estar depositado nas duas instâncias para, muitas vezes, se afastar, inclusive, das questões jurídicas, né? Da lei como um todo, mas pensar, sobretudo, na situação das pessoas que já contribuíram muito com o Estado do Mato Grosso e precisam de uma solução. Salvo engano, esse desconto já vem desde junho do ano passado. Ou seja, desde junho do ano passado, se tem aí, inclusive, outros projetos que entraram em votação e esse acabando se arrastando durante todos esses meses, o que é muito ruim para o aposentado que, de certa forma, tem parte do seu salário comprometido, principalmente com remédios e com o compromisso de pagar as suas contas e sustentar parte da sua família em meio a uma pandemia como essa, onde você tem milhares de pessoas desempregadas. Então, eu acho extremamente lamentável uma situação como essa, porque realmente eu acho que o governo tem todas as condições de resolver esse problema de forma muito mais célere do que necessariamente está sendo colocado
para a sociedade, ou está sendo colocado para as pessoas esse problema. Então, enfim, eu sinto muito pelo fato dos aposentados realmente terem que passar por toda essa situação num momento difícil que nós passamos hoje. Tá ok, professor, obrigada, viu? Olha só, Kleber, tem uma pergunta para fazer para ti. Cai por terra, no caso, o fato do governador Mauro Mendes dizer que é inconstitucional, da forma como você desenhou, explicou muito bem, o governo federal resolveu o problema dos servidores federais. Aí disse o seguinte, olha, os estados é que façam aí, né, a sua política, a sua diretriz previdenciária. Isso é um fato que coloca em xeque quando o governador argumenta que seria inconstitucional o Conselho ter apresentado desta forma? Primeiro, assim, bem lembrar aqui o seguinte, são apenas 650 servidores, porque esse benefício da isenção até o dobro do teto, ou até o teto do benefício pago pelo INSS, é apenas para aqueles servidores ou pensionistas, são dependentes de servidores, que possuem doenças incapacitantes, né? Exato. Que tipo de doença, Luciana? Tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior à inclusão no serviço público, que hoje tem a possibilidade de deficiente visual ingressar pela cota de portadores de necessidades especiais, hanseníase, Parkinson, ou cardiopatia grave, alguma doença muito grave no coração, enfim. Por isso que se resume o alcance dessa polêmica a 650 servidores, né? A questão aí, entretanto, não é os 650 servidores, porque eu já dei a informação aqui que o valor financeiro disso num ano é muito pequeno. É irrisório, isso não cobre, isso é muito menor do que as diárias, por exemplo, do gabinete do governador. Sem impacto, ele gasta muito mais com viagem, com gasolina de avião, com fretamento de aeronave do que esse valor aqui. Não é esse o caso, né? O caso do debate de ontem, que aparentemente ele é um debate jurídico, se é ou não é constitucional. O problema é o seguinte, a mesma emenda constitucional 103 da Constituição Federal estabelece um prazo até novembro deste ano para que os estados adotem o regime único de previdência. Hoje, cada poder tem o seu. A Assembleia tem o seu, o Judiciário tem o seu, o Ministério Público tem o seu e o MTPrev se restringia ao Executivo. Então, a partir de novembro desse ano, os outros poderes vão ter que unificar o regime de previdência. E a disputa de ontem é para entender qual é o papel do governador no Conselho. O Conselho tem 12 membros, mais o governador, que é o presidente. Então, são 6 representantes trabalhistas, vamos dizer assim, de servidores, e 6 patronais, entre aspas, porque não é bem patronal, nós estamos falando de serviço público, mas do Executivo, do Ministério Público, do Judiciário, do TJ, no caso, da Defensoria Pública, da Assembleia Legislativa, então 6 de cada, né? E o que acontece? O debate de ontem é para entender se o governador vai ter que se submeter as decisões do Conselho daqui para frente ou não. Esse é o debate que o desembargador Orlando Perry faz. Olha, governador, PGE, ela emite parecer para o senhor, ela não sujeita os outros entes, porque ela não é um órgão do Judiciário e nem é Suprema Corte, ela não é uma corte recursal. Muito embora, é preciso entender que o que o governador pediu foi para que o Conselho rediscutisse o assunto. Então ele não estava também propondo que o Conselho perdesse a sua autonomia. E é possível, sim, em qualquer instância judiciária, na maioria dos casos, exceto quando em decisões transitadas em julgado, que os órgãos revejam a possibilidade daquela decisão ser mudada ou não. Por quê, volto a dizer? Porque o acordo que foi construído pela Assembleia e o Executivo não foi cumprido pela reunião do Conselho anterior, na qual o governador não estava. Agora, só assim, 10 segundos para concluir. Eu, se fosse o Mauro Mendes, não comprava briga com o desembargador Orlando Perry, não. Tem um histórico aí. Ó. Depois a gente entra nessa seara, depois então tá bom, depois você explica isso. Porque agora chegou o momento de eu ler a sua mensagem. Você que está querendo também falar sobre toda essa celeuma aqui envolvendo o governador Mauro Mendes, também o Tribunal de Justiça e o Conselho da Previdência. Olha só a primeira mensagem, governo é ditador.
Bom dia, ao meu ver, o governador do estado está se tornando Hugo Chávez ou um Maduro da Venezuela. Está se achando o dono da verdade. É só ele é inteligente, subestimando o povo. Mauro Mendes, por favor, calça a sandália da humildade. É o Walter, lá do residencial Dom Bosco. O governador Mauro Mendes está legislando apenas agro e empresários. Bom dia, bancada. Até que, enfim, uma autoridade peita o governador. A PGE só dá parecer favorável ao governador. Lembra da RGA? É o Francisco, lá do Sonocente. Veja a discussão entre governo e o conselho como, mais uma vez, briga de vaidade. Bom, gente, essa aqui segue, né? As mensagens que você tão carinhosamente colocou aí pra gente. Vai, Kleber Lima, você tá doido para falar alguma coisa? Fala aí que eu vou chamar o comercial já já. Não, é assim, na verdade isso é outro exemplo daquilo que o verdadeiramente complexo perde. É um debate que, como ele é muito complicado de se entender, por todas essas nuances, haveria muito mais a falar. A posição mais fácil é essa, o entendimento mais fácil é desfavorável para o governo, porque passa a impressão de que o governo quer sacrificar o aposentado, né? Quando não é bem assim a história, mas o que parece é o que prevalece. E aí, o que eu diria é o seguinte, o último governador que peitou o desembargador Orlando Perry teve 6 secretários presos. Então, assim, o desembargador Orlando Perry é um jurista, uma autoridade judicial extremamente séria, firme e coerente nos seus pontos de vista. E tem uma liderança muito forte no Tribunal de Justiça. Eu, se fosse o governador, pegaria a PGE, e tem um detalhe aí que é importante de se dizer, e o servidor que falou ali, ele tem certa razão. A PGE, ela tem que dar, ela é a assessoria jurídica do governo, é óbvio. É óbvio. É claro que ela precisa avaliar legalidade, constitucionalidade, mas ela faz isso na perspectiva do governador. O que o governador está precisando melhorar é a avaliação política, porque não é, em muitos casos, eu vejo ele entrando em bolas divididas, porque ele quer seguir a letra fria da lei, e não é assim que a banda toca. Precisa ter sensibilidade política. Me parece que está faltando isso nas tomadas de decisões do governador. Tá certo, Kleber Lima, você mandou aqui o seu recado para Mauro Mendes e agora eu vou chamar um comercial, mas daqui a pouquinho a gente já volta, tá bom?